Meus irmãos, boa noite, que a graça e a paz de Cristo reine sobre todos os corações aqui essa noite. Quem diz amém? Amém. Alegria para mim estar com vocês aqui, como o vosso pastor diz. Eu tive a alegria, o privilégio e a honra de lhes conhecer ali no retiro. E alguns dias depois, ele me fez um maravilhoso convite para estar com vocês numa celebração especial. Em razão da agenda, não tinha como atender. Aí, esse domingo, como nós estávamos mais tranquilos, em razão da Semana da Páscoa, estar junto com a família, eu lembrei do domingo, falei, vou ligar para o pastor Ednilson e vou dizer para ele, se ele precisar, eu estou ali para servi-lo. Então, muito obrigado pelo carinho de me receber aqui, estar com vocês. A minha oração sempre é esta, quando eu vou ministrar a palavra, que o doce Espírito Santo ministre. A gente só pode pregar, só pregar, coisa que até a jumenta fez. Agora, quem convence o homem do pecado, juízo e justiça é o Espírito Santo. E eu sei que essa noite ele vai fazer isso porque a palavra dele não volta atrás vazia. Ela sempre realiza aquilo para qual foi enviada, né? Pensando nesse dia simbólico, festivo, onde todos nós reafirmamos a nossa crença, convicção na ressurreição do Cristo. Tem tanto texto bom para falar sobre isso. Em harmonia com tudo que aqui foi ministrado através do louvor, das palavras proféticas, da coreografia, me veio ao coração dois textos que eu desejo convidar você para pensar comigo. Se trouxer uma Bíblia, nós vamos ler Salmos, de número 89, e depois Jeremias, no capítulo 25, verso 9. Estaremos lendo dois textos, Salmos 89 e 20, e Jeremias, capítulo 25, verso 9. Enquanto você procura, quero dizer que eu trouxe ali, se você desejar, no final do culto, adquirir, é um livro que o Senhor me permitiu escrever. Eu escrevi ele em 2019, ele deveria ficar pronto exatamente em julho de 2019, mas ele só foi ficar pronto no dia 20 de março de 2020, bem no momento da pandemia. Eu falei, Senhor, foram tantos dias de jejum, de oração, de pesquisa, dedicação, diligência. E agora que o livro fica pronto, a pandemia, isso que eu achava que seriam 2 meses de pandemia, 3, 4, não 2 anos. Mas ninguém pega Deus de surpresa, né, gente? Antes de qualquer tipo de problema, ele já tinha a solução. Ele pré-ordenou Cristo como o Cordeiro antes da fundação do mundo. E o Espírito de Deus ministrou ao meu coração, para de reclamar, para de murmurar, você só escreveu, quem te inspirou fui eu, e eu inspirei você a escrever um livro que não era para 2019. O conteúdo dele era exatamente para isso que vai acontecer no mundo e nós enfrentamos e alguns ainda estão enfrentando. Os 3 maiores problemas relacionados a esse processo pandêmico, esse livro vai tratar disso. Os 3 maiores problemas que nós tivemos na pandemia foi problemas nos relacionamentos, problema na mentalidade, doenças psicossomáticas e muito pânico. Esses 3 maiores problemas. Esse livro, em 2019, ele foi escrito, escorado na seguinte estruturação profética. Primeira, ele tenta responder 3 perguntas. Primeira pergunta, por que a minha vida ainda não deu certo? Quem vai nos responder essa pergunta é Abraão. E a resposta para essa pergunta é relacionamento. O que impede a nossa vida de dar certo, de forma número 1, majoritária, principal, é relacionamento. Por quê? Porque relacionamento é como botão de elevador. Ou te leva para cima, ou te leva para baixo. Nós temos 2 profetas, dentre vários, no Antigo Testamento e no Novo. No Antigo eu destaco Jonas. No Novo Testamento eu destaco Paulo. Quando Jonas entra naquele barco, porque Jonas entra, quem está no barco vai morrer. No Novo Testamento, em Atos 27, Paulo entra no barco, e porque Paulo entra no barco, quem está no barco não vai morrer. Dependendo de quem entra na nossa vida, ou é naufrágio, ou é livramento. A nossa vida não dá certo. Tem várias razões, e a principal, pastor, é relacionamento. Perceba que a maior desgraça
que existe no mundo e nós estamos subalternos a tudo isso, foi quando Adão e Eva deixaram de se relacionar com Deus para se relacionar com uma serpente. Essa instabilidade entre Ocidente e Oriente, que é de muito tempo, em razão de um erro grasco de Abraão com Sara. Ao invés de crer na promessa de Deus, ele se deita com Agar. Nasce Ismael. Depois vem o da promessa. E a gente vive esse barril de pólvora no mundo que é o ódio entre árabes e judeus. Relacionamento. A palavra mais importante no céu é relacionamento. A palavra mais importante na terra é relacionamento. A palavra mais importante na Bíblia é relacionamento. A Bíblia começa com relacionamento e ela termina com relacionamento. Gente, é muito forte isso. Segunda pergunta que esse livro vai tentar responder, porque ainda não cheguei no lugar da promessa, Josué responde: mentalidade. Deus não pode me levar para uma terra nova com uma mentalidade velha. Deus nunca vai levar você para aquilo que Ele tem preparado para a sua vida sem antes preparar você. Não entendi. Deus não te leva para o lugar da promessa sem antes te treinar. Deus treina, aí Ele leva. Se não treina, não leva. Se treinou, não chegou, é porque treinou, você foi aplicado uma prova e reprovou. Ninguém chega onde Deus quer se não for treinado. É por isso que Moisés do deserto volta para o palácio, para falar com o faraó. Porque foi treinado 40 anos no palácio. E é por isso que Moisés do palácio vai para o deserto. Porque foi treinado 40 anos no deserto. É por isso que Deus não usa Josué. Porque Josué não podia entrar no palácio. E também não conhecia o deserto. Mas pastor, e por que é que Moisés não leva o povo para dentro da terra prometida? Se ele foi treinado? Porque foi reprovado no teste. E por que Josué leva o povo para dentro da terra prometida? Porque foi treinado e foi aprovado. Deus não me leva onde Ele não me treinou. É muito forte, gente. Terceiro e último, porque minha vida, porque ainda não venci o medo que sempre me venceu. Aqui tem um conteúdo do céu, que tem sido instrumento de cura para muitas pessoas que têm enfrentado burnout, ansiedade e depressão. Quem vai nos responder essa pergunta é Pedro, porque não venci ainda o medo que sempre me venceu. Se você desejar, vai estar ali à sua disposição, você pode fazer no cartão, no Pix, como você desejar. Amém? O tema dele é treinamento e caráter, 3 homens forjados pelo fogo do Altíssimo. Salmos 89, verso 20, apenas a parte A, está escrito assim: achei a Davi, meu servo. Jeremias capítulo 25, verso 9. E eis que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Amém? Nós acabamos de ler esses 2 textos, e estes textos, você já pode perceber que são escritos por autores diferentes. Esses textos estão inseridos em tempos, épocas e contextos bem diferentes. Mas ambos os textos, de maneira muito clara, nos mostra aqui Deus falando-nos com respeito a 2 proeminentes e destacáveis reis. No Salmos 89 e 20, Deus está nos falando sobre o rei Davi. Jeremias, no capítulo 25, verso 9, Deus está nos falando sobre o rei Nabucodonosor. Olhando para esses 2 textos lidos e para a história bíblica desses 2 grandes monarcas, eu consigo encontrar muitas semelhanças, muitas similaridades. Dentre essas, rapidamente vou destacar 4, vou lhes elencar as 3 primeiras, e na 4ª nós vamos escorar a reflexão para essa noite. Semelhanças, similaridades, olhadas para os textos e para a história deles. Primeiro, em ambos os textos, Deus está chamando esses reis de seus servos. Salmos 89, Deus diz: Davi, meu servo. Jeremias capítulo 25, verso 9, Deus diz: Nabucodonosor, meu servo. Aí você pode perguntar, pastor, olhando para o contexto imediato,
Nabucodonosor aqui já havia se convertido a Deus para Deus chamá-lo de seu servo? Não. Então por que Deus está lhe emprestando essa nomenclatura sagrada? Porque Deus está querendo nos fazer entender que Ele usa quem quer, do jeito que quer, na hora que quer, e não tem que dar satisfação para ninguém. Quem entendeu, diga amém. Em ambos os textos chamam os seus servos. Estes dois, gente, são os dois maiores reis de toda a história da humanidade. No sentido sacro, religioso, sagrado, nenhum outro rei foi maior que Davi. Ele é o maior de todos os reis. No sentido gentílico, histórico, secular, nenhum outro rei foi maior que Nabucodonosor. Nem Alexandre o Grande, Carlos Magno, Napoleão Bonaparte, Eduardo V. Nabucodonosor foi o maior de todos estes. Na visão do profeta Daniel, diz isso, que o império dele foi o maior de todos na terra, e não haverá outro assim. Para estes dois grandes reis, a Bíblia, de maneira coerente, não poderia ser diferente, ela vai lhes emprestar um espaço altamente significativo para dissertar suas histórias. No retiro, falando um pouquinho sobre Davi, eu comentei que o Antigo Testamento dedica a Davi 66 capítulos para contar a sua história. Moisés, Abraão, José não tem tantos capítulos assim. Ele é citado 59 vezes no Novo Testamento, mais que Paulo. Só Jesus é mais citado do que Davi no Novo Testamento. Na Bíblia toda ele é citado 1005 vezes. Então, esse grande rei, no termo sacro, recebe um grande espaço no cânon para conhecermos a sua história. E Nabucodonosor, ele é o rei pagão mais comentado na Bíblia. Ele é citado nos livros históricos de Neemias, de Esdras e de Esther. No primeiro e segundo livro dos reis, primeiro e segundo livro das crônicas e também nos profetas maiores, Jeremias, o livro de Ezequiel e de Daniel. Então Deus os chama de seus servos. São os dois maiores reis de toda a história, e a Bíblia fala muito sobre eles. Terceira semelhança. Até hoje, a história aplaude Davi e aplaude Nabucodonosor. Até hoje eles são celebrados. Até hoje eles são honrados. Se você olhar para a bandeira federativa da nação de Israel, vai perceber uma homenagem a Davi. O que a gente vê na bandeira de Israel? Estrela de Davi. Abraão é o pai de nações, mas quem está sendo honrado ali é Davi. E eu estou falando de Israel, de 48 para cá. Se você for querer conhecer os principais pontos turísticos da Terra Santa, entre os 3 principais pontos está listado, pela maioria das pessoas, o túmulo de Davi. Esotéricos, místicos, cristãos, ateus, a maioria das pessoas, quando leem a Bíblia, percebe que o livro que eles mais gostam de ler são os Salmos. E 70% destes, composições de Davi. Se você quiser conhecer um dos museus mais importantes, você é obrigado a ir, por exemplo, na cidade provinciana da Itália, lá em Florença, e quando chegar lá, você vai perceber que a obra mais importante daquele museu e uma das obras mais importantes do período renascentista é uma estátua de 5 metros de altura que o artista clássico e cristão Michelangelo fez para homenagear Davi. Essa obra de Michelangelo é mais importante que Pietà, que está lá na Basílica de São Pedro, onde Maria segura Jesus no colo. Olha como a história atual aplaude Davi. A história atual também aplaude muito Nabucodonosor. Se você pensar numa das 7 maravilhas do mundo antigo, ele é responsável por uma destas, que são os jardins suspensos da Babilônia. A antiga União Soviética tinha como um dos seus patronos da sua marinha naval, dos homens da antiguidade, Nabucodonosor, porque ele foi capaz de transformar os navios de carga em poderosos navios de guerra. Ele conseguiu equipar os navios para a guerra. Deus os chama de seus servos.
A Bíblia fala muito sobre eles. Até hoje a história os aplaude. Aí surge uma quarta semelhança, e esta que eu gostaria que você analisasse e acompanhasse comigo. Qualquer pessoa que olha para a história de Davi pela primeira vez na Bíblia, vai encontrar Davi no pasto. Qualquer pessoa que vier olhar para a história de Nabucodonosor na Bíblia, a primeira vez que o vê, ele está no trono. Se você continuar lendo a história destes dois homens, você percebe que Davi é aquele jovem que um dia saiu do pasto e foi parar no trono. Se você continuar lendo a história do rei Nabucodonosor, vai perceber que é o único rei que um dia saiu do trono e foi parar no pasto. Olha que coisa interessante, Davi sai do pasto e chega ao trono. Nabucodonosor sai do trono e foi parar no pasto. Pastor, e como é que eu consigo acompanhar o percurso de subida, de ascensão de Davi do pasto para o trono? E a queda, o declive, a desgraça, a bancarrota de Nabucodonosor saindo do trono e vir parar no pasto. É só você ler na Bíblia, Davi subindo, através desses textos. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Aí você lê até o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 5, e vai ver Davi saindo do pasto e chegando ao trono. Pastor, e para acompanhar Nabucodonosor saindo do trono e parar no pasto? Leia Daniel, capítulo 4, versos 28 ao verso de número 33. Versículos 28 a 33. Eu vou recapitular essa informação, a fim de você prestar atenção num detalhe profético muito interessante aqui. Para Davi sair do pasto e chegar ao trono, somos obrigados a ler 1 Samuel, capítulo 16, capítulo 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, no 30 ali o negócio ficou bem cansativo. Aí você tem que entrar no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Ele chegou no trono. E para Nabucodonosor sair do trono e vir parar no pasto, você lê capítulo 4 de Daniel, versículo 28, 29, 30. 1, 2, 3. Para Davi sair do pasto e chegar ao trono, demorou e demorou muito. Mas para Nabucodonosor sair do trono e vir parar no pasto, foi num instante. Significa dizer que toda a promessa de Deus na nossa vida sempre será a médio, a longo prazo. Ou seja, para Deus realizar o que nos prometeu, versículos apenas não são suficientes para comportar a promessa. Precisaremos de capítulos. Para subir são capítulos, para descer são versículos. Esses dois textos, mostrando Davi subindo e Nabucodonosor descendo, querendo ou não, se apresenta ao nosso imaginário, desenha-se na nossa mente a subida de Davi e a descida de Nabucodonosor, uma escada. Os textos servirão de escada de subida, escada de descida. Os degraus dessa escada que levam Davi para cima são os mesmos, só que no sentido inverso, que trazem Nabucodonosor para baixo. Então, de alguma forma, eu estou tentando lhes apresentar aqui uma escada rolante. Os degraus que levam Davi para cima trazem Nabucodonosor para baixo. Eu vou chamar essa escada de escada rolante da graça de Deus. Percebam que na escada rolante da graça de Deus, a gente não precisa subir os degraus da escada para sair do pasto e chegar ao trono.
Para sair do pasto e chegar ao trono na escada rolante da graça de Deus, você só precisa esperar o tempo de Deus, obedecer à palavra de Deus, e a própria escada vai te levantar, te projetar, te destacar, te elevar, vai te tirar do pasto e te levar para o trono, sem você fazer esforço. Estou tentando lhes dizer que tem muita gente no nosso meio hoje tentando sair do pasto e chegar ao trono e nunca sai do pasto, porque eles só procuram fazer a vontade de Deus, só procuram fazer a obra de Deus. Mas só fazer a obra de Deus não me credencia a sair do pasto e chegar ao trono. Para me credenciar, legitimar, chancelar a minha saída do pasto ao trono, não basta eu fazer a obra, eu tenho que deixar Deus fazer a obra na minha vida. Aí eu saio do pasto e chego ao trono. Quando eu falo que Davi está chegando ao trono e Nabucodonosor está indo para o pasto, de alguma forma eu estou obrigatoriamente nos envolvendo nessa informação. Porque toda a nossa vida, querendo ou não, sempre estará inserida nessa máxima. A nossa vida sempre vai experimentar estas alternâncias, estes pendularismos existenciais. Sempre vamos enfrentar essa gangorra de pasto e trono, trono e pasto. Essa é a nossa vida na terra, pasto e trono, trono e pasto. Não tem como viver na terra só no pasto, como também não tem como só viver no trono. A gente vai passar por essas oscilações. É possível que você conheceu alguém no passado que estava no pasto. E quando olha para ele hoje, graças a Deus, está no trono. Mas também é possível que você tenha conhecido alguém no passado que estava no trono e hoje está no pasto. Porque a nossa vida, ela passa exatamente por essa alternância de pasto e trono, de trono e pasto. Se eu estou dizendo que nós estamos envolvidos nessa máxima, nessa realidade de pendularismo, é provável que essa noite eu esteja pregando aqui para alguém que está no grupo do pasto. E também esteja pregando para alguém que está no grupo do trono. Qual é a palavra de Deus para quem está enfrentando o pasto? Enfrentando essa academia de treinamento de Deus. Onde Deus, através de muitas provas, está tentando elasticizar a tua musculatura. Te trazendo resiliência, fé, firmeza, tessitura, ânimo, entusiasmo. Qual é a palavra de Deus para quem porventura esteja no pasto? Se Ele te fez promessa que vai te tirar do pasto e vai te levar para o trono, creia, porque Deus vai cumprir a sua palavra. E qual é a palavra de Deus para quem porventura esteja no trono? Faça de tudo para não voltar para o pasto. Quem pensa estar no trono, cuide. Quem pensa estar em pé, cuide para que não caia. Isso é tão verdadeiro, o fato de afirmarmos de forma filosófica, existencial ou teológica, que a vida passa por pasto e trono e pasto, que o nosso coração, quando bate, e reputamos isso como potenciais elétricos, a batida do nosso coração, ao ser detectada, ao ser discernida, decodificada no monitor cardíaco, o desenho gráfico que se estabelece da batida do coração afirma que a vida é feita de pasto e trono. Porque quando o nosso coração bate, tum-dum, tum-dum, no monitor cardíaco aparece um desenho. E esse desenho gráfico é assim, um tracinho embaixo e um tracinho em cima. Coração bateu, tracinho embaixo, tracinho em cima. Coração bateu, tracinho embaixo, tracinho em cima. Isso é o reflexo da batida do coração, que, claro, prova que a gente está vivo. E se eu entendo que eu estou vivo e o meu coração bate e é percebido assim, é porque a vida é feita de pasto e trono. Tracinho embaixo é pasto, tracinho em cima é trono. Então a vida é feita de pasto e trono, de trono e pasto e trono e pasto. Pastor, eu não gosto dessa alternância. Eu gostaria de só viver no trono. Se você desejar só viver no trono, o tracinho é pi. Aí foi para o trono mesmo.
não somente estes potenciais elétricos, através dos eletrodos que revelam o desenho gráfico, não somente também revelam que a vida é feita de pasta e trono, mas esses desenhos revelam também de maneira existencial, filosófica, teológica, o segredo para se viver entre esse pendularismo, a fim de que a gente tenha uma vida equilibrada, coerente, madura, e não se perca nos polos, nos extremos. O pasto e o trono está tentando levar a gente a entender que o segredo da vida humana, o segredo da felicidade, é quando eu consigo ser capaz de viver no pasto como se eu estivesse no trono. E viver no trono como se eu estivesse no pasto. Quando eu vivo no trono com a consciência de pasto e vivo no pasto com a consciência de trono, perfeito, encontrei o equilíbrio. E aí está o extrato da felicidade da vida humana. Vamos ver rapidamente quais foram os degraus que Davi usou para sair do pasto e chegar ao trono. E esses degraus que vamos pregar agora, eles têm a ver com a Semana Santa, eles têm a ver com a Sexta da Paixão, eles têm a ver com o Domingo de Ramos, eles têm a ver com o Domingo da Ressurreição, eles têm a ver com tudo isso. Eles têm a ver com o extrato, o miolo, a tônica, o DNA do ministério de Jesus, da sua vida, da sua morte, ressurreição. Primeiro degrau que Davi usa para sair do pasto e chegar ao trono: humildade. Você vai vendo isso na vida de Jesus, no ministério de Jesus, na morte de Jesus e na ressurreição de Jesus. Páscoa, não tem como você falar de Páscoa se não falar de humildade. Não tem como. Pastor, o primeiro degrau que Davi usa para sair do pasto e chegar ao trono é humildade. A Bíblia, ela nos revela, nos mostra que o prazer de Deus a seu tempo é exaltar os que se humilham. Que a humildade precede a honra. Que Deus dá graça, favor extremo aos humildes. Tem dois ditados que eu amo com respeito à humildade. O primeiro diz assim: a humildade não sabe que existe, e o dia que souber, deixou de existir. É como aquela pessoa que se orgulha da sua humildade. E ele é tão humilde que é por isso que ele se orgulha. Segundo ditado lindo sobre a humildade: o orgulho teve o poder de transformar anjos em demônios, mas a humildade tem o poder de transformar homens em anjos. Gente, com todo respeito, mas se tem um personagem da Bíblia que tinha tudo para se sentir metido a besta, orgulhoso, esnobe, prepotente, altivo, soberbo, era Davi. Por quê? Porque com apenas 16 anos de idade, ele recebe de Deus o poder máximo da nação de Israel. Quer conhecer uma pessoa? Dá poder para ela. O poder muda a pessoa, pastor Jean? Não, o poder não muda ninguém. O poder só vai revelar aquilo que a pessoa sempre foi, mas estava escondido. É muito fácil eu ser humilde no pasto. O difícil é eu ser humilde no trono. Davi tinha tudo para se sentir o rei da cocada preta, a tampa da Coca-Cola sem um ratinho dentro, a última bolacha do pacote. Ele tinha tudo para isso. Porque com 16 anos ele é autoridade máxima, ungido para isso. Só que olha a diferença dele para Saul. Saul é ungido rei e vai direto para o palácio. Davi é ungido rei e volta para cuidar das ovelhas. Ele vence urso e leão. Eu queria ver essa galera do UFC dentro de um octógono de uma arena, dando um mata-leão num leão, dando um katagatame num urso. Davi vence urso e leão, gente. Ele não sai ali expondo os bíceps, tríceps, trapézio, o circo inteiro, dizendo: se alguém quiser aprender jiu-jitsu, fala com o man aqui, ok? Não. É os outros que...
Ele é considerado o melhor músico de Israel, não apenas porque tem estética vocal, não apenas porque tem técnica musical, mas porque quando ele sola a harpa em louvor a Deus, os demônios saem da vida de Saul. É por causa da unção. E você não vê ele entregando o cartãozinho para ninguém, dizendo: se alguém quiser aprender música, fala aqui com o maestro da Filarmônica de Belém. Não faz isso. Ele vence um homem que todos chamam de gigante. Davi nunca chamou Golias de gigante, porque para Davi só tinha um gigante. Por causa disso, ele se transforma em genro do rei. Ele não paga mais imposto em Israel, nem a sua descendência. Ele se transforma numa pessoa próspera, um dos líderes do exército de Israel. E com todos esses predicados, a ponto da Bíblia o reputar como o homem segundo o coração de Deus, e Jesus, filho de Davi, ele não mudou. E tem gente que por muito menos é só colocar um crachá no peito dele que diz: você sabe com quem você está falando? Por muito menos é só colocar um DR, é só colocar um PR, é só colocar uma plaquinha de acrílico na mesa, na porta, que fica bobo, zonzo, sonso, tonto, sei lá o quê. E Davi, com toda essa honraria, ele é uma pessoa humilde. Segundo degrau que Davi usa para chegar ao trono, era servo. Eu estou falando de vida de Jesus, de ministério de Jesus, de morte de Jesus, de ressurreição de Jesus. Era servo. Abraham Lincoln, no seu discurso mais memorável no Capitólio, diz: quem não vive para servir, não serve para viver. Diga para alguém perto de você: se não serve, não serve. Eu reconheço, gente, essa é uma palavra que não está casando muito com o nosso gospel hoje, eu sei. Eu sei que ser evangélico é status, eu reconheço, mas isso é Páscoa, isso é ressurreição, isso é o Evangelho, isso é o ministério de Jesus. E Davi vai imitar, e é por isso que Jesus é chamado, você vê a harmonia, era servo. Escute isso. Tudo que existe no mundo, tudo que Deus criou, e a humanidade que Ele fez através de Adão, criou e fez com um único propósito: servir. Tudo. Você pode pensar no protozoário, na ameba, no vírus, o que você pensar, foi feito, foi criado para servir. E quando essa criação de Deus não obedece o estabelecimento desse propósito, Deus reprova, Deus rechaça, Deus repudia, Deus abate. Quem não serve? Só existe um mar na terra chamado de morto. E por que ele é morto? Porque ele é servido pelo Rio Jordão, ele é servido pelo Lago da Galileia, ele recebe quantidade de águas, mas ele não repassa, não transmite, não compartilha, não serve ninguém, ele só é servido, e porque ele só é servido, é morto. Jesus chegou diante de uma figueira ao meio-dia, quando ele estava com muita fome, viu na figueira folhas, viu flores, mas não tinha o fruto. E existem frutas que a gente come na estação, mas existem frutas que a gente também não come na estação. Eu venho do interior do Paraná, lá tem muita manga, e a gente cansava de comer manga verde com sal. Estava na estação, não estava madura, não, mas a gente comia o fruto. Da mesma forma o figo, você pode comer o figo na estação, e pode comer, como eles faziam antigamente, comer o figo fora da estação, que era tão nutritivo quanto. Então Jesus chega, se tem folha, tem flores, tem o figo verde. Não tinha o fruto. Jesus disse para a figueira: fique seca, morra, porque você já está morta. Eu te fiz com um propósito. Você está anulando o propósito? Então anula a vida. Infelizmente, em nosso meio hoje tem muita gente com layout, marquise, fachada, com folha, com flores, mas não tem o fruto.
E o fruto é servir. A prova disto é a parábola dos talentos. Ele deu para um 5, para outro 2 e o terceiro 1, a fim de que estes servissem, granjeassem, compartilhassem, colocassem à disposição do outro, que fosse bênção para o outro. Tem que ficar segurando aqui, não cair. O que tinha 5, serviu. O que tinha 2, serviu. E o que tinha 1, escondeu o talento. Aí Jesus vai dizer para essa pessoa, até o que você não tem, será tirado. E o que te aguarda, ou seja, o teu destino são trevas, dores e ranger de dentes. Jesus começa embrionariamente a trazer um conceito profético que para chegar ao inferno não é apenas pecar, porque não servir também é pecar. E aquele que pode fazer o bem não faz, comete pecado. É crime de prevaricação, é crime de omissão. Pastor, o que o irmão está tentando me dizer? Que pessoas chegarão ao inferno porque não serviram, sim, e chegarão ao céu porque serviram. Não cantaram, não profetizaram, não, mas serviram, chegam ao céu. E o inferno? Porque não serviram. Jesus disse, me viram com fome, me viram com sede, me viram nu, e não me deram água, não me deram de comer, não me vestiram. Apartai-vos. Isso é muito forte. Você olha para a Bíblia, e a Bíblia deixa claro que a partir do momento que eu e você aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, imediatamente recebemos do Pai 2 títulos. O primeiro é o de filho, e o segundo é de amigos. Nós somos filhos de Deus, e nós somos amigos de Deus. Então na terra, os nossos 2 maiores títulos são de filhos e amigos. Pasmem, isso na terra. No céu não seremos chamados nem de filhos, nem de amigos. É Jesus quem diz isso, que Ele estará diante dos portões celestiais e vai dizer, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Não filho, não amigo. Apocalipse capítulo 22, estamos falando da Nova Jerusalém. No verso 3 diz que diante do Cordeiro, ao lado da árvore da vida, estarão os seus servos, e com ele reinarão. Como é que a gente distingue um juiz? Pela toga? Pela tribuna? Pela martelinha ali, a sentença? Como é que você distingue um militar? Pela farda? Sua graduação? Pelas divisas? Como é que você distingue um médico? Pelo jaleco branco, estetoscópio, na biribinha dele tem o DR? É um médico. Como é que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores quis ser conhecido, distinguido? Com um trono, uma coroa, um cetro, um palácio? Não, com uma bacia, uma água e toalha. E diz, quem não fizer isso, não tem parte comigo. Cadê Davi? Servindo as ovelhas do pai. Cadê Davi? Servindo o pai. Davi servindo o comandante da tropa. Davi servindo os irmãos. Davi servindo o palácio. Davi servindo Saul. Davi servindo o exército de Israel. Davi servindo os refugiados, os de espíritos amargurados na caverna de Adulão. Servindo como rei em Hebrom. Servindo como rei em Jerusalém. No milênio, independente da tua vertente teológica, se você crê que já estamos vivendo no milênio, não importa. Diz a Bíblia, no milênio, o compromisso de Deus não é com o tabernáculo de Moisés, não é com o templo de Salomão, mas é com a tenda de Davi. Até no milênio, Davi vai servir. Terceiro degrau que Davi usa. Estou falando para você do que você encontra na vida de Jesus, no ministério, na ceia, na última, tudo. Ele amava, ele tratava todas as pessoas com amor, respeito e dignidade. E parece simples isso, mas não é. Porque ele vai de um extremo ao outro para mostrar o quanto que ele tratava as pessoas assim. Ele trata animais como pessoas, com amor, com respeito e dignidade.
E ele é capaz de tratar um pai que se esqueceu dele no momento em que vai ser ungido. Por muito menos Michael Jackson tirou o pai do testamento. E por muito menos tem gente traumatizada com pais por aí. O pai se esquece dele, ele não se esquece do pai. Ele vai tratar com amor, respeito e dignidade Saul, que tentou matá-lo. Quando Saul morre, ele chora. E não foram lágrimas de crocodilo, não. Ele chorou dizendo, o ungido do Senhor partiu. E fez todo Israel chorar por Saul, para mostrar amor, respeito e dignidade. Quem queria acabar com ele? Durante 20 anos. Isso é muito forte. Pastor, e como é que eu vejo Nabucodonosor saindo do trono e indo parar no pasto? Daniel, no capítulo 4, verso 28, eu gosto muito dessa expressão. E ela vai se repetir depois, guarde ela. E Nabucodonosor passeava pelo terraço do palácio real, quando parou de frente, diante dos jardins suspensos, e ele começou a ver toda a magnificência, envergadura, toda a beleza. Ele começa a se auto-exaltar, auto-glorificar, auto-elogiar, e até aí para Deus não tem problema nenhum, é mais um Zé Mané, achando que alguma coisa, Deus releva. Aí ele profere palavras de sentimento megalomaníaco, porque ele diz, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Até aqui, beleza. As próximas palavras, ele vai pisar num terreno perigosíssimo. Olha o que ele diz, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para meu reino, para meu poder e para minha glória. Quando Deus ouviu isso, falou, não, seu Zé Mané, o Zé Mané aqui é meu, não está na Bíblia, tá? Não, eu não divido a minha glória com ninguém. Como Jesus nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso, teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória. E ele está dizendo que o reino é dele, que o poder é dele, e que a glória é dele. É o único rei de toda a história da humanidade que Deus impeachmentou. Deus, enquanto a palavra estava na boca dele, Deus trouxe uma palavra de juízo. Passou de ti o reino. Serás tirado do convívio com os homens, e vais agora habitar com os animais da terra. E durante 7 anos o orvalho vai te molhar, as tuas unhas serão como de águias, os teus cabelos como penas de aves. E você vai disputar o capim, o pasto, a grama com os animais, até que reconheça que eu sou o único, que mereço honra, glória, louvor e poder. Deus dá esta palavra e imediatamente Nabucodonosor se torna alvo do que os psiquiatras chamam de licantropia clínica. O que aconteceu com Nabucodonosor, pela perspectiva da psiquiatria, é que ele sofreu uma rara síndrome, onde o entendimento dele lhe fazia crer que ele era um animal ou tinha o poder de se transformar em animal. Já a teologia não chama de licantropia. A teologia chama isso de insânia zoantrópica. Ou seja, Nabucodonosor não apenas se transformou num animal, ele se transformou num animal louco. Você tem ideia do que é um líder da Coreia do Norte, um Putin, do nada vira um bicho? Você tem ideia o que é isso? Não é só a Bíblia que diz, a história diz que aconteceu isso. Historiadores afirmam isso. Esse homem perdeu o raciocínio, faculdade mental, e virou um bicho. Porque se Davi usa a humildade para subir, ele vai usar o orgulho para descer. E está na Bíblia, o orgulho precede a queda. Deus abate o orgulhoso. Deus resiste o orgulhoso. Numa expressão mais clara,
Quando Deus vê uma pessoa orgulhosa, se lembra do diabo, por isso que o resiste. O orgulho levou esse homem a esse estágio, gente. Eu estava assistindo há pouco tempo agora um comentário, na verdade é um programa de TV fechado, de TV a cabo, chamado Desastres Aéreos. E eles nesse programa focaram para tentar explicar por que aquele voo da Air France, o 447, que saiu do Galeão rumo a Paris, por que ele caiu. Então a aeronáutica francesa e a brasileira trouxeram relatórios similares, idênticos. Cada uma das aeronáuticas conseguiram elencar 33 terríveis erros que os copilotos e o comandante tiveram no momento do acidente. E dentre esses 33 erros, que mais me chamou a atenção, e aqui eu vou me utilizar de uma informação com uma linguagem de um leigo, não sou douto no assunto, eu vou te transmitir uma informação que eles, com palavras técnicas, poderiam te explicar, eu só vou te informar. Disseram eles, num português para alguém leigo como eu entender, no momento em que eles colidiram, que eles foram resistidos, sofreram oposição daquela nuvem de cristais de gelos, eles deveriam abaixar a ponta do nariz da aeronave. E eles levantaram 3 vezes o nariz da aeronave. E qualquer pessoa, disseram estes, entendiam que naquele momento era só você descer e não tentar subir. Aí deu stall, perda de sustentação e o avião caiu. No momento em que eu vi aquilo, o Espírito de Deus ministrou ao meu coração, dizendo, se você não quiser ir para o pasto, aprenda a baixar a ponta do nariz. E se tinha uma coisa que Nabucodonosor não sabia, era fazer isso. Queda. Eu estou pregando a muitas pessoas jovens, mas também estou pregando a pessoas que pode ser que numa época como a minha, ouviram falar de um homem que ainda vive. Eu só vou falar sobre o que vou falar, porque está na biografia dele, ele fala isso ainda hoje, e ele pede que às vezes as pessoas citem isso como exemplo, para que através do erro que ele teve, outros não tenham. Estou falando de Jim Swaggart. Gente, na década de 70, que nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje, na década de 80, este homem, ele tinha tanta graça de Deus, era um televangelista. Eu lembro que eu tinha 5, 6 anos de idade, meu saudoso avô era pastor em Paranavaí, membros, amigos, que eram poucas as pessoas ainda que no interior tinham televisão, era preto e branco, a nossa era Telefunken, que você tinha que estar colocando bombril e aquela coisa toda. Eu era criança, mas via a concentração, a compenetração dos adultos, vendo um homem que carregava uma Bíblia na mão, e ele gesticulava, e ele pregava, e eu não entendia nada, mas eu ficava impressionado, mesmo criança, porque as pessoas davam muita importância, e eu fui crescendo e entendendo que aquele homem, o que ele pregava, provocava turbulência até no dólar. Dependendo do que ele pregava, mexia com os conselheiros da Casa Branca, fazia com que Reagan, na época, se reunisse com seus conselheiros e tomasse tal atitude, tal diretriz. Mexia com a KGB. Mexia com a África, que naquele momento, por causa da vida dele e do ministério que Deus lhe emprestara, começaram a receber muitos donativos, ajuda, a pé da Cruz Vermelha. O que ele ia dedicado para lá, destinado para lá, ele balançava o mundo com o que pregava. É tão tremendo que o meu sogro pediu para minha esposa assistir uma mensagem dele de 84, quando ele está trazendo uma profecia com rabisco geopolítico, falando que no futuro nós veríamos problemas, como estamos vendo com a Rússia e os países bálticos. Isso em 84. Esse homem chegou a uma envergadura tão grande, palavras dele, o ministério cresceu, e um dia um dos seus auxiliares teve um problema de deslize moral, mas era um auxiliar muito importante. E esse auxiliar chegou para ele e falou: pastor, coloca panos quentes, me ajuda. Não posso.
não tem como, não, ele não gostou. Ele não gostou. E esse auxiliar disse, eu vou preparar uma armadilha, o pastor vai cair, eu vou poder subornar, extorquir, chantagear, dizendo, você também caiu, agora me reintegra, ou se você não me reintegrar, eu te entrego. Escute isso, palavras do pastor Jimmy Swaggart. Ele foi pregar em Monumental de Nunes, na Argentina, estádio lotado. E uma outra grande multidão fora, tentando entrar. Ele passa com um avião em cima, viu a quantidade. Nesse momento, o comandante do voo disse, pastor, olha pela janela do avião, à esquerda e à direita. Ele olhou, tinham 2 caças argentinos, fazendo a escolta para ele poder descer. E o comandante captou a frequência dos pilotos e esses estavam honrando o pastor Jimmy Swaggart, dizendo, estamos tratando o senhor como trataríamos um chefe de Estado. É nesse momento que o pastor Jimmy Swaggart, nas nuvens, no sentido literal, e aqui também, entenderam? Nas nuvens, ele diz, Deus, eu não sabia que o senhor precisava tanto de mim assim. 20 dias depois, quando ele cai, ele diz que o sentimento que ele teve, de angústia, de morte, de arrependimento, era ruim porque uma voz ficava dentro dele dizendo, você não caiu aqui, você caiu lá em cima. Aqui foi o sintoma, a consequência da tua queda. Salomão diz, quando Deus quer abater um homem orgulhoso, ele o entrega na mão de uma mulher estranha. Olha o que aconteceu com Sansão. Olha o que aconteceu com Salomão. O orgulho levou esse homem ao pasto. Ele tinha só em um palácio, mais de 60 mil servos. Você não vê ele servindo ninguém. Ele não tratava ninguém com amor, respeito e dignidade. Tanto que se Davi trata animais como pessoas, ele mandou dar ração para Daniel, Azarias, Ananias e o outro lá também, que a gente conhece como Misaque, Sadraque, Mesaque, ok? Parece uma língua estranha, você fala muito rápido. Ele mandou dar a ração. A ração. Você dá ração para quem? O que a gente planta, colhe. Ele tratou pessoas como animais, Deus vai fazer ele agora comer com animais. Esse homem era tão insensível, tão indiferente, tão duro, que ele mandou levantar uma estátua em homenagem a ele, e todos tinham que se prostrar para ele. Dividiu o povo de Deus em 3 deportações, fatiou, formatou o povo de Deus em grupos. É muito perigoso quando a gente, no corpo de Cristo, começa a formar grupinhos. Pasto. Davi, trono. Eu gostaria de poder terminar a mensagem assim agora para você. Só que eu estaria faltando com transparência, seriedade, respeito e compromisso com a palavra, porque a Bíblia não mostra, não termina mostrando Davi no trono e Nabucodonosor no pasto. A Bíblia vai nos mostrar agora uma reviravolta incrível na vida dos dois. Diga para alguém perto de você, cuidado com as reviravoltas da vida. Gente, escute. Pasmem. Davi do trono volta para o pasto. E Nabucodonosor do pasto volta para o trono. O que levou o pastor Davi do trono ao pasto? O que levou o Nabucodonosor do trono para o pasto? Segundo Samuel capítulo 11, primavera, tempo dos reis saírem à guerra. Davi não foi. Por que Davi não foi? Porque ele entendeu, os inimigos tremem de medo por causa do meu nome, a minha fama se expande, então eu não preciso ir, já que os inimigos já têm medo da minha fama. Deixa a minha fama ir, mas eu não vou, e eles continuarão tendo medo e serão derrotados por causa da minha fama. Escute, eu pedi para você guardar uma frase sobre Nabucodonosor e ela se repete aqui. E Davi passeava pelo terraço do palácio real, os mesmos caminhos de Nabucodonosor. Ele para
e ele vê uma mulher nua tomando banho. Por que é que essa mulher está tendo liberdade de tomar banho daquele jeito, no lugar onde as mulheres podiam tomar daquele jeito? Porque ela tinha certeza que, assim como o esposo, todo o povo de Israel, o exército de Israel, estavam indo para a guerra, estavam na guerra, então ela tinha liberdade para tal. Só que o rei ficou, e ele a viu. Este, que servia a todos, a primeira coisa que ele faz é chamar um servo, para que ele o sirva. Servo, quem é aquela mulher ali? E o servo diz, é casada com o teu servo fiel, Urias. E o nome dela é Betseba. E o rei, que tratava todos com amor, respeito e dignidade, até um tal de Mefibosete, diz, chamem-na. E a mulher veio, não sabia que o senhor estava aí, rei. O que eu posso te servir? Deita na minha cama, que eu vou me deitar com você. E a mulher diz, não posso porque eu sou casado. E ele diz, eu sou rei. Isso que ele já tinha algumas mulheres. E pelo menos umas 400 concubinas. Deita. Ele deita com ela. Ele a engravida. Ela manda mensagem para ele que está grávida. Ele para uma guerra. Ele faz o esposo dela vir até ele. E vem com um somebody love para a cabeça do rapaz, dizendo, eu sei que você é muito fiel, que você é lindo, quero te dar um presente. Qual é o presente, rei? Vai para a tua casa. Eu vou sim, eu posso avisar todos, para eles também ir para suas casas. Não, eles voltam para a guerra e você para a sua casa. O cara é tão fiel que diz, se eles não voltam para casa, eu também não volto. E fica na porta do palácio e não foi para casa. E o rei chama no outro dia e diz, rapaz, não, rei. Ele falou, você é fiel mesmo, hein? Mais do que eu pensava. Você não quer tomar um bom vinho comigo? E o rapaz ficou Urias Canabrava. Mais para lá do que para cá. O rei se aproveitou da instabilidade, da ausência de, e falou, rapaz, vai para casa. Vai lá. O cara até bêbado é fiel. Diz, não vou não. Não foi. Então o rei diz, eu quero te dar um presente. Cuidado com os presentes. Cuidado com alguns elogios. Cuidado com alguns tapinhas nas costas. Vou te dar um presente, vou te colocar na frente da tropa de elite de Israel, junto com os maiores guerreiros, gladiadores, ninja, samurai, e aquela coisa, você vai. Ele nunca esteve lá. Gente, você imagina se na época tivesse pau de selfie? Esse cara fazendo um store. O bobão foi, coitado. Joabe deu um comando de recuar, ele não entendia a senha e ele continuou, e de cima da cidade os inimigos matam ele a flechas, a flechadas. Sabe quem fez isso? Um homem segundo o coração de Deus. Quem está livre? Quem está isento? Se um homem assim, o orgulho ataca seu coração, ele para de servir e para de tratar os outros com amor, respeito e dignidade. Quem somos nós, gente? E pastor, como é que Davi, Nabucodonosor, sai do trono, do passo e volta para o trono? Capítulo 4, você vai ver que no verso de número 34, depois de 7 anos, o que ele nunca fez, ele vai fazer. Tornou a vir o entendimento, e ele fez assim. Ele percebeu que havia alguém maior do que ele. Ele levanta as mãos, e agora ele começa a adorar a Deus, exaltar, glorificar, magnificar, e com a própria boca ele diz, eu sei que o Senhor levanta quem quer, abate quem quer, o Senhor é digno de honra, de glória, eu não sou nada, eu entendo que eu não sou nada, e os moradores da terra também não são nada. Enquanto ele está adorando a Deus, os seus conselheiros chegam, levam ele para o trono, e diz o texto, e a sua grandeza foi acrescentada. Gente, parece narração de jogo de futebol, não parece? Porque Davi sai do passo, vai para o trono, Nabucodonosor, o trono vai para o passo, mas depois Nabucodonosor, eu queria terminar nesse domingo que a gente celebra a ressurreição, com essa reflexão. Já que esses são os dois maiores reis que a Bíblia nos mostra,
Qual desses dois reis tem condições de nos ensinar esta noite a sair do pasto e chegar ao trono? Os dois. Os dois têm condições de nos ensinar a sair do pasto e chegar. Mas sair e chegar é uma coisa. Sair, chegar e permanecer é outra. Eles saíram e chegaram, mas não permaneceram. Então, se esses dois maiores reis de toda a história da humanidade, na Bíblia, não podem nos ensinar a sair, chegar e a ficar, qual é o outro rei que a Bíblia vai mostrar que não precisava ter deixado o trono, mas resolveu vir até o pasto, nascer entre animais, só para pedagogicamente nos orientar como é que se sai do pasto, como é que se chega ao trono e fica à direita de Deus por toda a eternidade. O nome dele é Jesus de Nazaré. Davi não pode, Nabucodonosor não pode, mas aquele que ressuscitou pela manhã ao terceiro dia, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, ele tem condições de nos ensinar essa noite como é que sai do pasto, como é que chega no trono e como é que fica. Até porque eu não preciso ser chacrinha aqui, mas Deus nos fez para o trono. Você recebe essa palavra? Deus nos fez para o trono. Pastor, e como é que eu saio do pasto, chego no trono e fico? Aprenda com Jesus. No Monte das Oliveiras, ele está saindo do Monte das Oliveiras, ele está sendo assunto aos céus, ele está sendo elevado, ele está subindo, está saindo do pasto e voltando para o trono. Nessa subida, nesta ascensão, ele está ensinando aos discípulos como chegar e ficar. A primeira coisa que os discípulos aprendem, que ele está subindo. Mas antes, desceu. Se eu não aprender a descer, não subo e não fico. Se Jesus soube descer, a ressurreição, o ministério, a vida dele me ensina isso, a descer. A glória de Deus não é para quem está com o nariz em pé, empinado. A glória de Deus é para pessoas que colocam o nariz no pó, no chão e dizem, Senhor, eu não posso, eu não sou. Segundo, como é que Jesus nos ensina a sair do pasto, chegar ao trono e ficar? Os discípulos estão vendo ele subindo, subindo, e é óbvio que provocou neles uma conjectura, uma reflexão. Olha Pedro, olha Tiago, olha João, Jesus é diferente de todos, que para subir pisam nos outros, ele está subindo sem pisar em ninguém. Não está usando ninguém como plataforma, como escada. Não está manipulando, não está subindo sem pisar. Ele foi ascendendo, foi ascendendo, foi ascendendo. Terceiro, Jesus está ensinando aos discípulos que para sair do pasto, chegar no trono e ficar, é importante não ter contestação. Qualquer que seja o governo, em qualquer lugar do mundo, alguém saiu de uma posição normal e chegou a um ponto alto, a um pico, a um lugar de destaque, relevância e proeminência, imediatamente há contestação. Ah, está lá em cima porque desviou. Está lá em cima porque usou tráfico de influência. Está lá em cima com propina. Está lá em cima com chavo. Está lá em cima com coisas escusas. Chegou lá, assim é fácil. Assim, pensamos que as pessoas chegam e são contestadas. Jesus está subindo. E ninguém contestou. Porque todos viram o seu caráter. Todos sabiam da sua transparência. Todos sabiam da sua retidão. Todos reconheciam a sua lisura, a sua verdade. Não tinha mácula, não tinha dolo, não tinha culpa. Era transparente, ele era verdadeiro. Então os homens estão dizendo aqui, ele pode subir, esse tem caráter, esse é verdadeiro, ele pode. Isso na terra, os homens estão dizendo na terra que ele é digno. Quando ele chega nos céus, milhões de anjos, na verdade bilhões de anjos, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, e os que já estão com ele, se reúnem e falam uma coisa só: digno é o Cordeiro
de receber honra, glória, louvor e ações de graças para todo sempre, digno na terra e digno no céu, sem contestação. E por último, ele sobe, mas sobe deixando a paz. Sobe, mas abençoa. Abençoa quem? Quem o ajudou a subir, quem o ajudou a chegar até ali. Quando Deus te tirar do pasto e te levar para o trono, não se esqueça de quem está no pasto e te ajudou enquanto você estava. Chegou no trono, crie uma prioridade, ajudar essa pessoa a chegar com você também. Foi o que Jesus fez. É isso que nós celebramos hoje. Aquele que ressuscitou, está à destra do Deus Pai, dizendo: não se turbe o vosso coração, porque eu vim lhes preparar lugar, porque onde eu estou, vocês estarão também. Daqui a pouco, nós estaremos com Ele, para a glória, louvor do seu santo nome. A trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados em corpos incorruptíveis e gloriosos, e lá nós estaremos cumprindo o que João viu, lá na ilha de Patmos, dizendo: digno é o Cordeiro. Receba essa palavra. Deus nos fez para o trono, e nós vamos chegar. Não tem diabo, não tem demônios e não tem inferno que vai nos impedir. Ele ressuscitou, e se com Ele a gente morre, com Ele a gente ressuscita também. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.